Na noite do seu despertar, o Buda descobriu que a vida humana é controlada por 2 fatores. Na noite do seu despertar, o Buda descobriu que as vidas das pessoas, e particularmente as suas experiências de prazer e dor, eram influenciadas pelos seus atos de intenção e atos de atenção. As intenções, é claro, eram as intenções que impulsionavam as suas ações. Estas intenções, por sua vez, eram influenciadas por aquilo a que prestavam atenção e a quem prestavam atenção. O aquilo era uma questão de visões corretas e visões erradas. O quem dizia respeito à questão de saber se, ao formar as suas visões, prestavam atenção aos ensinamentos dos nobres. Este emparelhamento de atenção e intenção é muito profundo em todo o ensinamento. A atenção basicamente resume-se a prestar atenção não apenas ao que você acredita ser verdade, mas também ao que você acredita ser importante saber, o que é importante ter visões sobre. É por isso que o Buda descreveu a atenção como uma questão que diz respeito a quais perguntas você presta atenção e quais perguntas você deixa de lado. Muitas perguntas, ele disse, são totalmente inúteis quando se trata de pôr fim ao sofrimento. Você quer focar a sua atenção em perguntas que, quando você as responde, ajudam nessa direção. É por isso que ele definiu a atenção apropriada como focar-se em 2 questões. Uma é o que é hábil, skillful, ou inábil, unskillful, fazer com os seus pensamentos, palavras e ações. A outra questão são as 4 nobres verdades. Estas 2 questões estão ligadas, pois as 4 nobres verdades pegam no princípio da ação hábil e inábil e aplicam-no especificamente à questão de por que existe sofrimento e como você pode pôr-lhe fim. Ações inábeis neste contexto seriam iguais à 2ª nobre verdade, a causa do sofrimento. Ações hábeis seriam iguais à 4ª nobre verdade, a verdade do caminho. Isso é atenção. Então, as suas intenções são agir de acordo com essas verdades. A interação de atenção e intenção basicamente define o que o Buda chama de força da convicção. A convicção é definida em termos de em quem você acredita, no que você acredita e no que você faz como resultado dessas crenças. Você acredita em pessoas que têm integridade. O que você acredita é que as suas ações podem, se forem hábeis o suficiente, pôr fim ao sofrimento. Isso tem muitas implicações. O facto de você poder escolher ações hábeis em vez de ações inábeis significa que você tem o poder de escolha. O facto de você poder ver os resultados das suas ações significa que você pode reconhecer erros e aprender com eles. Como resultado, você pode começar a antecipar que uma determinada ação levará numa determinada direção. Portanto, você é responsável pelo que faz. Você é responsável pelos resultados. Mas o mais importante é que você é livre para escolher. Você tem essa liberdade. Não estamos aqui apenas para aceitar causas e condições à medida que elas se desenrolam, ou, como alguém disse uma vez, para simplesmente testemunhar fenômenos vazios a rolar. Nós desempenhamos um papel no seu rolar. Rolamos algumas coisas para cima da colina e algumas coisas para baixo da colina. Tudo isto faz parte do que você faz, baseado em quem você acredita e no que você acredita, e em particular, no que as suas crenças lhe dizem para prestar atenção. Isto significa que depois de prestar atenção aos nobres que lhe ensinam estas coisas, você tem que prestar atenção às suas ações para ver se são hábeis.
Isso o Buda descreve como um ato de julgamento. Você pesa o que é certo e o que é errado. Então, a sua intenção é levar a cabo o que observou, abandonar tudo o que julgar ser inábil e fazer o que julgar ser hábil em todas as situações. Isto cresce da convicção para os 2 fatores de discernimento no nobre caminho óctuplo: visão correta e resolução correta. A convicção é essencialmente a visão correta mundana. A visão correta nobre presta atenção às questões do que é o sofrimento, o que está a causar o sofrimento e o que você pode fazer para pôr fim a esse sofrimento. A visão correta não é apenas uma coleção de alguns factos interessantes sobre o sofrimento. É também afirmar que esta é a grande questão a que você deve prestar atenção. A resolução correta começa no nível mundano, aplicando os insights da visão correta às suas ações. Aqui está a tradução para o português, mantendo a estrutura original. Intenções. A intenção de renunciar à sensualidade, o seu fascínio por pensamentos sobre prazeres sensuais, a intenção de renunciar à má vontade, o desejo de ver outras pessoas a sofrer ou a ter o que merecem, e a intenção de renunciar ao prejuízo. O nível nobre da resolução correta leva todas estas 3 intenções a um nível superior, focando-se nas intenções que colocam a mente no primeiro jhana, o primeiro estágio da concentração correta. É desta forma que estas 2 funções mentais, atenção e intenção, trabalham juntas para guiar o caminho. Depois, com base nos atos de atenção e intenção, na visão correta e na resolução correta, você desenvolve os restantes fatores do caminho. Estes, é claro, incluem a concentração correta, que é o que estamos a tentar fazer agora. A sua conexão com a resolução correta mostra que é definitivamente composta por atos de intenção. Você tem a intenção de prestar atenção consistentemente a um objeto e vai lutar contra todas as outras intenções que o puxariam para longe dessa primeira intenção. A razão pela qual você faz isto, é claro, é porque percebe que isto faz parte do caminho para o fim do sofrimento. É algo a ser desenvolvido como parte do caminho. É importante que você se lembre de que estamos num caminho aqui. Às vezes há uma tentação, quando a concentração é boa, de simplesmente deitar-se no meio da estrada. É bom estar aqui. Tudo está resolvido, equilibrado internamente. Você só quer ficar. E é bom ficar, até certo ponto, porque a mente precisa de descansar. É como estar lá fora numa noite fria como esta e deitar-se numa estrada de asfalto aquecida pelo sol durante o dia. É certamente melhor do que deitar-se num monte de silvas, ou seja, os prazeres e dores dos sentidos. A imagem do Buda de passar pelo mundo dos nossos sentidos é que é como ser uma vaca esfolada, em pé, ao lado de um arbusto que abriga muitos insetos picadores. Os insetos vêm picar, picar, picar e mastigar, mastigar, mastigar as feridas da vaca. Eles continuam a vir e vir, vindo, estes contactos sensoriais. Alguns deles têm apenas um pequeno impacto na mente. Alguns deles têm um impacto enorme na mente. Mas todos picam, picam, picam. Luiz descreveu uma experiência que teve na sua meditação. Olhando para trás, eu diria que ele estava provavelmente a falar da sua experiência de entrada na corrente, Stream Entry. Ele disse que saiu disso e percebeu que, assim que você abre os olhos, há dor. Assim que você se envolve nos sentidos, há dor. Esse é o significado primário da palavra dukkha. Algumas pessoas traduzem isso como insatisfação, mas essa é uma tradução muito insatisfatória. Você não diz,
Eu tenho uma insatisfação na minha anca. Você tem dor na sua anca. E é importante que você perceba que, em comparação com o que a mente poderia estar a experienciar agora, até as experiências mais agradáveis em termos de visões, sons, cheiros, sabores e sensações táteis são dolorosas em comparação com o ilimitado, deathless. É por causa da terceira nobre verdade que temos a motivação para manter o caminho, para continuar a prestar atenção às coisas a que o Buda nos diz para prestar atenção e para manter a nossa intenção de continuar a desenvolver o caminho. Então, fazemos isso como parte do trabalho da visão correta e da resolução correta. Sabemos que o dever com relação ao sofrimento e à dor do apego é compreendê-lo. O nosso dever com relação à causa do sofrimento, o apego, é abandoná-lo. Então, para começar a trabalhar nos nossos deveres, começamos a olhar para as coisas a que nos agarramos, as coisas a que nos apegamos, as coisas que desejamos, à luz das 3 percepções de inconstância, stress e não eu. É uma escolha que fazemos, que, novamente, há uma intenção envolvida. Como disse o Buda, as coisas fabricadas oferecem de facto os seus prazeres, vistas, sons, cheiros, sabores, sensações táteis e ideias, forma, sensação, percepções, fabricações de pensamento e consciência podem ser muito agradáveis. Ele não nega isso, mas ele diz que, se você se focar nos seus prazeres, isso apenas dá origem a mais paixão. E é por causa das nossas paixões que continuamos a envolver-nos nestas coisas, desejando-as e apegando-nos a elas. Do ponto de vista dele, é assim que fazemos a nós mesmos sofrer, através das nossas paixões. Então, levamos os seus ensinamentos a sério. Ele é uma das pessoas a quem prestamos atenção, idealmente, a principal. Focamo-nos nos inconvenientes das fabricações, vendo que elas são inconstantes, ou seja, que o prazer que oferecem não é fiável. E porque não é fiável, é doloroso. Porque não é fiável e doloroso, a questão é: vale a pena reivindicá-lo como o seu eu quando você anda a envolver-se em criar eu e criar meu? Realmente vale a pena? Com algumas coisas, em algumas fases do caminho, a resposta é, na verdade, sim, porque usamos alguns dos agregados para fazer o caminho. Então você mantém-se firme aí. Mas com outras coisas, as coisas que o puxariam para fora do caminho, você aprende a dizer: não, eu vou prestar atenção ao facto de que elas são inconstantes, estressantes, e não eu para induzir um sentido de desinteresse por elas. Qualquer coisa que o puxe para fora do caminho, para longe dos seus preceitos, para longe da sua concentração, para longe do exercício do seu discernimento, você tem que ver de tal forma a perceber que realmente não vale a pena. Preste atenção aos seus inconvenientes. Em última análise, você chega ao ponto em que pode virar-se e prestar atenção aos inconvenientes do próprio caminho. Você percebe que, embora a estrada seja agradável e quente para se deitar, ela é, em última análise, insegura, porque também é composta por agregados de forma, sensação, percepções, construções de pensamento e consciência. O envelhecimento, a doença e a morte podem vir num carro e atropelá-lo. Então, quando você descansou o suficiente, você tem que se levantar e avançar mais. A imagem do Buda é que estamos numa jangada a atravessar um rio. Quando você ainda está no meio do rio, não se apresse a largar a jangada ou irá afogar-se. Espere até ter chegado à margem distante. Então, você larga. Mas durante toda a travessia do rio, desta margem para a margem distante, é uma questão de desenvolver a atenção e a intenção.
Você só larga estas atividades quando as aperfeiçoou. Você prestou atenção a coisas que realmente são importantes prestar atenção. Você agiu com intenções hábeis à luz do que viu. Você continua a fazer isto em níveis cada vez mais altos e mais refinados. Desta forma, estes dois temas, atenção e intenção, desempenham um papel ao longo de todo o caminho, apenas que se tornam cada vez mais subtis à medida que você progride. Eles ficam cada vez mais próximos um do outro à medida que você presta atenção mais cuidadosa às suas intenções. E você tem a intenção de prestar atenção cada vez mais precisamente às coisas a que o Buda disse que você realmente deveria prestar atenção. O seu foco estreita-se, mas não de uma forma que seja confinante. Em vez disso, está a chegar cada vez mais ao ponto principal de tudo o que o Buda ensinou. É por isso que o Buda disse que o caminho é nutrido pelo compromisso e pela reflexão. Você compromete-se a fazê-lo. Você foca as suas intenções em realmente seguir o caminho e depois você reflete. Você presta atenção a quais são os resultados e depois, com base no que você viu, você tenta afinar as suas intenções novamente e repetidamente. Ao trabalhar no desenvolvimento destas duas qualidades juntas, elas podem levá-lo longe. Atenção apropriada, intenção apropriada. O Buda disse uma vez que tudo o que ele ensinou era sofrimento e o fim do sofrimento, ou, para traduzir de outra forma, estresse e o fim do estresse. Essa declaração por si só diz várias coisas. Primeiro, foca você na questão a que você deve prestar atenção. E segundo, diz-lhe como você deve prestar atenção a ela. O primeiro ponto é importante porque tendemos a criar todos os tipos de outras questões nas nossas vidas, para que a grande questão de por que estamos a fazer-nos sofrer seja posta de lado, seja encoberta. Porque temos tantas outras prioridades, queremos que algum outro problema seja resolvido primeiro ou alguma outra questão seja explicada ou desvalorizada. Buda está a dizer que você realmente tem que se focar nisto como a questão principal. Preste-lhe atenção cuidadosa. O que é o sofrimento? Qual seria o fim do sofrimento? É assim que você se foca no tópico. Por outras palavras, você está a olhar para ele de tal forma que ajuda a pôr-lhe fim. O Buda, é claro, não está a forçá-lo a olhar para isso desta forma. Ele nem sequer o está a forçar a olhar para o sofrimento. O sofrimento em si o empurra. Mas ele está a recomendar que esta é uma coisa crucial para se focar e que você deve focar-se nela de uma forma que lhe permita ver o que a está a causar e o que você pode fazer para pôr-lhe fim, se for realmente possível pôr-lhe fim. Isso dá-lhe as 4 nobres verdades, e cada uma dessas verdades acarreta um dever. Você tenta compreender o sofrimento. Por outras palavras, sente-se com ele o tempo suficiente para observá-lo e descobrir o que é realmente o sofrimento aqui. Ele resume-o aos 5 agregados de apego, clinging aggregates, o que não é uma maneira imediata ou óbvia de o explicar. Para vê-lo nesses termos, você tem que olhá-lo cuidadosamente e desmontá-lo. Dessa forma, quando você vê o que é o sofrimento, pode observá-lo com atenção suficiente para ver qual é a causa, para desenvolver o desinteresse pela causa e para a abandonar, para a deixar ir. E para fazer isso, você tem que desenvolver o caminho para que possa realizar o fim do sofrimento. Esses são os deveres: compreender o sofrimento,
abandonar a sua causa, realizar a sua cessação desenvolvendo o caminho. Esses deveres andam todos juntos. Você não pode compreender o sofrimento sem desenvolver o caminho, que é o que estamos a fazer agora. Focar-nos na respiração, tentar dar origem a um estado de concentração correta e, uma vez que está lá, tentar mantê-lo para que se desenvolva. Portanto, estamos a aplicar a atenção apropriada e a tentar desenvolver intenções apropriadas em torno disso também. Estas duas qualidades têm que andar juntas. O facto de estarmos a focar-nos no problema do sofrimento é porque queremos pôr-lhe fim. Há uma intenção ali mesmo, e queremos entendê-lo corretamente para que possamos fazê-lo de forma eficaz. Ouvimos os ensinamentos sobre as 4 nobres verdades, atenção apropriada, e depois decidimos que vamos tentar pô-los em prática. Essa é a intenção apropriada. Como agora, estamos aqui a tentar dar origem ao estado de concentração. Esse é o dever apropriado com relação ao caminho. Você desenvolve-o. Você não apenas observa e diz: "Oh, aqui vem alguma atenção plena", e lá se vai. Ou, "Aqui vem um momento de concentração", e lá se vai. Isso não é insight. Isso é preguiça. Há trabalho a ser feito. Coisas não estão a funcionar, não estão a desenvolver-se. Você tem que perguntar a si mesmo: o que está a faltar? Você não está realmente a focar-se na questão do sofrimento? Pense nisso por um momento. Se você pudesse pôr fim ao sofrimento que causa a si mesmo, haveria muito bem que viria em todos os tipos de áreas. Você poderia viver com as dificuldades no mundo e ainda assim não sofrer com elas. O mundo é um lugar difícil e fazemos a nós mesmos sofrer por causa das dificuldades, mas não temos que o fazer. Essa é a boa notícia aqui. Há uma maneira de entender os processos na mente e desenvolver o desinteresse por todas as coisas que nos fazem sofrer. É engraçado. Somos apaixonados pelas coisas que nos fazem sofrer. Esse é o nosso problema. Gostamos de muitas das coisas que causam sofrimento e, na verdade, gostamos de muitas das coisas que realmente são sofrimento em si mesmas. Mas não as reconhecemos. Não compreendemos que elas são sofrimento. Então, essa é a primeira parte da atenção apropriada. Aprender a reconhecer estas coisas e ver a importância deste problema e ver como a mente está a criar muitos problemas para si mesma se evitar olhar para este problema e trabalhar nele com um enquadramento adequado. É por isso que temos a contemplação das partes do corpo, porque muitas vezes procuramos prazer no corpo, mas o que é que há de qualquer essência permanente em que possamos realmente confiar? É a mesma razão pela qual temos a contemplação da morte. O corpo vai deixar-nos, nós vamos deixar este mundo. E o que é que levamos conosco? Nós vamos levar as nossas ações, mas boas ações no momento presente não são uma garantia sólida. Podemos viver a melhor vida possível nesta existência e ainda ter algum karma mau de uma existência anterior. Quem sabe o que pode surgir sorrateiramente do passado? Estamos numa posição muito precária. Ver a precariedade para desenvolver um sentido de samvega para qualquer outro tipo de atenção ou intenção que não se enquadre nas 4 nobres verdades. Quando você consegue perder o interesse nas outras coisas que o puxam para longe do desenvolvimento da concentração, então você pode realmente trabalhar nessa intenção de focar a mente. Então, torna-se uma questão de aprender a entender a sua mente. Com o que é que a sua mente gosta de se acalmar? A concentração não se destina a ser um processo de forçar-se a ficar com algo de que você não gosta.
Você precisa de ter um sentido de prazer para que a sua mente se acalme aqui de bom grado. Então, encontre um objeto que a mente ache congenial, com o qual você goste de permanecer, com o qual você possa permanecer por pelo menos algum período de tempo. Trabalhe com a respiração para que se torne confortável. Interessante. Intrigante. Isso ajudará a nutrir a sua intenção de ajudar a permanecer com ela. Esta qualidade de gerar desejo, por outras palavras, de motivar-se, é realmente importante. Requer aprender a ler a sua mente e ter uma noção do que funciona e do que não funciona. É por isso que passamos tempo com a meditação. Requer uma certa familiaridade e alguma imaginação. Quais são as diferentes maneiras como você pode respirar? Quais são as diferentes partes do corpo que poderiam estar a respirar por você? Temos maneiras instintivas de ter o peito a respirar, ou o estômago a respirar, ou os ombros a respirar. Às vezes há padrões de tensão que entram e saem pela cabeça. Nós tomamo-los como garantidos. É bom perguntar a si mesmo: estas são as únicas maneiras como podemos respirar? Há outras maneiras como podemos respirar? E se pensarmos no sistema nervoso inteiro a fazer a respiração? O que é que isso faz? Por outras palavras, para prestar atenção à concentração, você tem que se motivar para que a sua intenção também esteja focada. As duas qualidades andam juntas, atenção apropriada, intenção apropriada, e alimentam-se mutuamente. A intenção transforma-se em concentração. A atenção é o que desenvolve o seu discernimento. Você precisa de ambos, e eles têm que ser apropriados. Não existe tal coisa como atenção nua, bare attention, nos ensinamentos do Buda. É tudo colorido pela sua intenção. Então, aprenda a manter as suas intenções devidamente focadas. A descobrir por quê. Depois de todas as coisas que o Buda aprendeu no seu despertar, esta foi a questão que ele se focou em ensinar. Tudo no seu ensinamento gira em torno deste tópico. Não é como se o sofrimento fosse a única coisa que ele mencionou, mas tudo sobre o que ele fala, ele trata desta perspectiva. Como entender a maneira como você cria sofrimento para si mesmo e como entender as coisas para que você possa pôr-lhe fim. Quando o seu foco realmente se estreita para este ponto, você descobre que não é apenas um ponto estreito. Abrange uma enorme área da sua vida. Mas se você puder resolver este problema, todos os seus outros problemas não vão pesar na mente. Algumas coisas você pode resolver. Algumas coisas você não pode. Esse é o caminho do mundo. Mas este é um problema que você pode resolver. Então, realmente vale a pena. E a solução mostra-lhe coisas que você talvez nunca esperasse.